aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estou compartilhando a tela. Deixa eu só parar essa apresentação aqui. Então, a gente vai ver agora como fazer, né? Entender o mecanismo de banco de dados. Então, a gente tem que, para a gente administrar bem, né, nosso banco de dados, a gente precisa, a gente precisa conhecer nosso banco de dados. Então, né, aqui vamos aqui dentro de um contexto aqui, vamos entender primeiro, né, como é que é o nosso banco. Então, vamos falar um pouquinho do DataSul, né? A gente, quando você instala o produto, tá? A gente instala o produto DataSul, é uma coisa até consideravelmente simples, né? Você pega a mídia, você instala primeiro os programas, né? É feito em etapas, né? Ele instala Tomcat, instala os programas e depois instala os bancos de dados. Aí você fala, nossa, o DataSul instalou o banco de dados, que legal, deixou tudo prontinho. Deixa tudo o ambiente pronto. Não, né? Ele instalou. Só que é o seguinte, né? Quando você instala o banco de dados, ele vem com parâmetros default. O que é default? Não tem performance, né? Ele não foi, né? O banco de dados, é, ele não foi dimensionado para o seu ambiente, para o seu número de usuários. Não foi dimensionado para o seu contexto. Então, toda vez, né, que eu começo um banco de dados, né, ele precisa ser dimensionado. E qual que é um ponto importante? O banco de dados, né, ele está o tempo todo crescendo, ele está o tempo todo sofrendo alterações. Então, às vezes, esse dimensionamento ele precisa ser constante, né? Ele não tem que acontecer somente no dia que você instala, né? Então, isso que acontece com muitas empresas, né? O cara instala um banco de dados, aí o DBA vai lá, faz aquele primeiro ajuste, e aí nunca mais ele mexe, né? Às vezes só vai mexer naquilo quando for migrar de versão de novo. E olha lá, né? Só quando migrar de versão. Então, não é assim, né? Igual a nossa casa, né? A gente tem que pensar como a quantidade da nossa casa. Conforme vai crescendo o espaço ocupado, né? A gente tem que aumentar um cômodo. Tem que crescer, a gente tem que aumentar um cômodo. Então a gente tem que estruturar o volume. Ah, começou a ter muita bagunça, começou a ter muita coisa jogada, tem muito espaço ali vazio, a gente tem que organizar a casa. O banco de dados é o mesmo conceito. Só que a gente precisa ter isso como entender, né, como isso funciona. Então, é isso que a gente vai entender, os conceitos, né, de uso, né, de um banco de dados, como que ele funciona, como que ele funciona. Então, o banco de dados instala o DataSul. Cara, o DataSul coloca a mídia, next, next, next. Você só direciona os diretórios, os nomes, né, os nomes padrões, não tem segredo de instalação do produto. Né? O problema é depois disso, né? Então, depois disso, né, como é que eu configuro meu banco de dados, como é que eu ajusto, como é que eu faço meu banco de dados, né, deixo ele performático. Então, a gente tem que entender o pós, né? O pós, que é o X da questão. Então, vamos aí, né, fazer um pouquinho de entendimento desse processo. Vamos lá, pessoal. Antes da gente, né, começar, né, vamos entender um pouquinho da estrutura do banco de dados, né? Por que eu falei para entender um pouquinho dessa estrutura? Porque, pessoal, o entendimento, né, dessa estrutura, ela é totalmente necessária para que a gente saiba, né, como funciona nosso ambiente. Então, se a gente não souber, a gente não ter noção de como funciona, a gente não consegue ter um ponto de partida. Mas vamos começar aqui, ó. Aqui é os bancos de dados do produto, tá? Vamos começar entendendo algumas coisas. Então, a gente vamos entender primeiro, né, os arquivos de banco de dados, né? Como é que funciona, né? Quais são os arquivos? Vamos, né, entender isso. Então, os bancos, né, nosso banco de dados, ele tem aí, como a gente chama de vários arquivos, né? Vários arquivos. E aí, o que significa cada um deles, né? Então, o produto da Datasul, a gente sabe aí, né? Que vem com vários bancos, né? Vem com HCM, o MS2CAD, MS2MOV, que são os bancos de movimentação, MS5CAD, MS5MOV. A gente tem um monte de banco de dados. E, com base nisso, né, a gente vai entender que a gente tem um conceito, né? Muito interessante, que é o conceito de volumes, né? A gente tem o conceito de volumes. Então, mas antes de falar de volumes, vamos entender aqui nosso banco de dados, né? Então, assim, vamos pegar aqui um banco. Vamos pegar o MS5 Move aqui. Vamos pegar ele. Ó, o MS5 Move, né? Então, o que nós temos, né, aqui no MS5 Move? Vamos separar todos eles aqui, né? Vamos entender o que são cada arquivo desse aqui. Bom, o arquivo, né? Todo banco de dados ele tem um arquivo principal, que é o ponto .db. Um ponto bem interessante, tá? Esse arquivo ponto .db, ele não armazena dados. Ele é um banco de dados que ele tem apenas a estrutura do seu banco de dados. Ele não tem informações do banco de dados de uma forma geral. Então tem aqui meu banco de dados, né, o MES5
móvel de DB, e eu tenho, né, onde que ficam os dados, né? Os dados, pessoal, fica nos arquivos D, né? Arquivos D. E a gente vai entender um pouquinho depois, né? A gente vai entender um pouquinho que eu posso ter várias, né, áreas dentro do banco de dados. Então, para você entender, o banco de dados tem dois tipos. Tem a área tipo um, né, que é quando começou o Progress Novo, onde você não conseguiria particionar seu banco. E depois veio a área tipo 2. O que que é a área tipo 2, né? O tipo área 2. O área tipo 2, você tem a possibilidade de particionar seu banco de dados de acordo com o volume. Então, você vai separar um volume para índices, você vai separar um volume para as tabelas grandes, move to stock, uma área para as tabelas menores, uma área para logs, né, para arquivos. Então, você consegue fragmentar seu banco de dados em partes e direcionar arquivos exclusivos, né, para cada formato de armazenamento. Nossa, André, mas por que que eu faço isso? Por que que eu crio, né? Por que que eu particiono meu banco de dados, né? Então eu particiono, gente, por três motivos, né? A gente vai entender que o banco de dados, ele trabalha com blocos, né? Quando você cria uma área no banco de dados, né, ele tem blocos. Os blocos basicamente são tamanhos, né, pré-fixados, né? Você pode trabalhar blocos, né, de 1K, basicamente são blocos, né? São blocos. Vamos ver o Excel aqui, né? São blocos de 1, né? De 1K, né? 1096, 2048, né? Aqui, ó. Então é 1K, né? De 1096, 2048, se não me engano. Não, 1048, 2096, né? E assim, bom, enfim, vamos simplificar aqui. 1K, né? 2K, 4, 8. Né? Então são blocos, né? Tamanho de blocos pré-fixados. Isso aqui, né? O que que são isso? Então, estou falando o seguinte: eu pego meu banco de dados, né? Eu vou pegar meu banco de dados, eu vou particionar aí, vou criar áreas e vou dar, né, tamanhos para essas áreas. Né? Isso aqui, então, a gente vai fazer aqui uma coisa que a gente chama, né, de áreas. E aí, o que acontece? Eu posso reduzir o tamanho dessa área, eu posso reduzir o tamanho dessas áreas, com blocos, são sempre proporcionais, né? Eu posso reduzir, e eu posso aumentar essas áreas em cada arquivo de banco de dados. Né? Isso aqui, por exemplo, né, pode ser o meu D1. D1 aqui eu vou falar que meu D1 tem o quê? Meus índices. Né? Eu posso pegar, criar mais um arquivo de banco de dados, o D2, né? O D2, por exemplo, e colocar aqui, né? Vou colocar aqui a tabela Move to Stock. A tabela Move to Stock. Nossa, André, mas por que que eu faço isso, né? Por que que eu faço isso? Vou colocar a tabela Move to Stock. Só que essa tabela Move to Stock, né, os dados é um pouco maior. Então, o que eu faço? Eu faço com um bloco o dobro. Né? Então, aqui, ó. Então, aqui, o D2. Aqui eu vou colocar a chamada de Move to Stock. Né? Move to Stock. Então, por que, André, que eu faço isso? Né? Por que que eu faço isso? Vamos entender isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma forma mais didática, né? Porque é o seguinte. Por que isso? Né? Eu tenho áreas. Né? Aqui é 4, aqui é 8. Né? Um blocagem de 8. Então, isso é um arquivo. O banco de dados, né, ele vai fazer isso mesmo, ele cria pequenos quadradinhos. Então, toda vez que cria um banco de dados, a gente tem que melhorar o quê? A gente tem que melhorar a performance, a gente tem que melhorar a fragmentação. Então, por exemplo, eu tenho um registro, né? Um registro ele vai ocupar, ou ele ocupa um bloco inteiro, ou ele ocupa parte de um bloco. Ele ocupa parte de um bloco. Normalmente, né, às vezes ocupa um bloco, às vezes ele acaba aqui, essa parte aqui desse bloco, parte dela vai ficar o quê? Vai ficar incompleto. Então, quando eu dimensiono, né, vai ficar incompleto. Às vezes eu tenho um registro aqui é 4K, né? Com dois blocos deu 8.000, né? Deu 8.000. O que que vai acontecer, né? Eu tenho ali dentro do programa do CRIS, que são um número de registros por bloco, né? O que ele vai tentar fazer, né? Aqui dentro desse bloco aqui, por exemplo, ele pode tentar colocar aqui 32 registros. Ele vai ver isso lá no arquivo ST, já entender isso. E aí, quando ele não consegue colocar todos os arquivos aqui, o último pedaço vai ficar o quê? Vai ficar quebrado, né? Vai ficar quebrado. Então, quando eu penso em criar, né, multivolumes, quando eu penso em criar multivolumes, o que que eu faço, né? Eu crio, né, caixas dentro do meu banco de dados separadas para que eu reduza a minha fragmentação, ou seja, para registros grandes, né, eu crio um banco de dados, eu crio uma tabela maior, uma blocagem maior, porque ele cabe mais registros, às vezes eu reduzo a minha fragmentação. A gente vai ver que tem os card factor, né, que são contextos que a gente utiliza para avaliar
isso daqui. Então, a gente tem, depois a gente vai ver com DB análise ou com tab análise, como que a gente entende isso, né? Como que a gente sabe se aquela tabela ela tá gerando fragmentação, não está? Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Isso aqui, tudo isso aqui tem a ver com o conceito de fragmentação, né? Com o conceito de fragmentação. Toda vez, né? Toda vez que eu crio, né, áreas exclusivas ali para o meu banco, tem um conceito também que você fala que quando uma tabela quando ela é muito acessada, quando ela mostra o estoque, né, você tem uma área exclusiva, você ganha um pouco de performance, né? Então, isso também é uma coisa que é muito divulgada, a questão de a gente isolar tabelas que são muito acessadas por questões aí de ele ter um arquivo exclusivo, né? Ele guarda no arquivo exclusivo, você ganha um pouco de performance. Mas um dos motivos nesse contexto não é nem tanto a performance, né? É a questão da fragmentação. Então, se você pegar aí nos bancos de dados tradicionais, aí, os bancos de dados já está com área tipo 2, você vai ver que você tem um volume para índices, você tem um volume para amostra de estoque, você vai ter um volume para algumas tabelas, né? Um pouquinho diferenciado. Por quê? Mas com blocos diferentes, com blocagem diferente. Por quê? Né? Cada área, né, tem aí o seu tamanho. Muito bem. Então a gente já viu isso aqui, é só para a gente entender um pouquinho da blocagem, né? E o banco de dados é isso, né? Você cria blocos, tá? Então, 2048, né? A gente cria um banco de dados normalmente com 2 GB, né? Com 2 gigabytes, o banco de dados, né? Com 2 gigabytes. 2 gigabytes. Então, basicamente, o que ele faz? Ele pega esses 2 gigabytes aqui e é, divide em um monte de pedacinhos de bloco. Por que tudo isso? Porque toda vez que eu entrar no Promon, toda vez que eu entrar em qualquer análise dentro do meu banco de dados, o que vai estar aqui? Vai estar em bloco, né? Então, eu tenho 4.800 ou 5.000 blocos, tenho 50 mil blocos, 80 mil blocos, 800 mil blocos. Mas como que funciona esses blocos? Basicamente, né, os 2 gigas, né, dividido por 8.196 aqui, né, pelo tamanho de kbytes aqui de cada bloco. Então, esse conceito ele é importante porque todo o nosso trabalho ele parte em cima disso. Então, vamos lá entendendo isso aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui, então, aqui são arquivos de dados. Então, veja que aqui, ó, nesse banco de dados aqui, eu tenho aqui, ó, o MS5 Move, não, o D1, e eu tenho, opa, o Move Underline 7, né? Estou compartilhando, deixa eu ver aqui, ST, beleza, isso aqui, beleza, e o DB, tá bom. Então, aqui, beleza. Então, tá aqui meu arquivo. Aí, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho meu arquivo LK, né? Esse aqui, o LK, que ele é bem interessante. O que esse LK quer dizer, tá, pessoal? Esse aqui, o LK, quer dizer que meu banco está no ar, tá? É um arquivo de log, né? Então, se meu banco está no ar, esse LK aqui, ele tá disponível. Até uma coisa interessante, às vezes, quando cai energia, o banco cai de forma anormal, né? Cai de forma anormal, às vezes você não consegue subir o banco porque esse arquivo ele continua aqui. Às vezes caiu todo o serviço, não tem nada rodando, mas aqui tem, cara, você tem que vir aqui e deletar esse arquivo LK para você conseguir subir o banco. Eu já vi isso acontecer normalmente quando tem queda de energia, né? Cai aí do banco de uma vez, aí derruba, ele não limpa esse arquivo LK. A gente tem o arquivo leak, eu já mostrei para você no nosso live, né, que é o arquivo de gestão de licença, né? Está lá na nossa live anterior, aqui que tem todo o constante de usuários, média, todo o controlamento de usuários. E aqui um arquivo não tão importante, né, que é o LG. O LG, para mim, é um arquivo extremamente importante. Por quê? Né? É nosso arquivo de log do banco. Então, tudo que acontece, né? Tudo que acontece com o meu banco de dados, né? Fica, né? Aqui no meu arquivo de log. Tá dando erro, tá dando algum alerta, tá dando alguma mensagem, pessoal, fica aqui no meu banco. Então, o log, então, aqui depois vai entender que a gente vai usar ele como parte de monitoramento do meu ambiente. Então, eu preciso saber o que está acontecendo no meu log. Então, eu preciso saber filtrar mensagens aqui, que são mensagens de erro, são mensagens de alertas, tá dando mensagem de parâmetro, né? Às vezes começa a dar um pau de parâmetro, ele está com um parâmetro mal dimensionado, ele começa a fazer onde? Vem aqui para o log, né? Então, todo e qualquer tipo de mensagem do usuário, do servidor, alertas, às vezes está dando problema de crescimento do banco, então o tempo todo aqui a gente não está vendo isso. Então, o banco lá, o volume do meu banco tá tendo que fazer um crescimento dinâmico. Como é que funciona isso? Ele loga aqui no banco, né? O mais importante de todos. E aí a gente não pode esquecer aqui, né, o nosso arquivo ST. Esse aqui eu digo que é o coração, né? O ST, gente, é o arquivo que diz para mim, né, o tamanho, a estrutura do meu banco. Esse ST aqui está muito simples, né? Então, o que está? Não tem nada definido, né? A gente vai entender que esse ST aqui, ele está bem, ele não tem definido. Se ele não tem nada definido, né? O que você está falando aqui, ó? Está falando o seguinte, ó. Eu trabalho com esquema área do tipo 6, né? E dados área. O que é o esquema área, para quem não sabe, né? Esquema área, pessoal, é onde fica ali a parte de definição do banco de dados. Então, normalmente nessa área, né? Como a gente vai ver que o banco de dados pode ter várias áreas, a gente não pode gravar
a gente não pode gravar dados nessa área. Essa área é só de definição do banco. E aí eu tenho aqui, ó, uma coisa chamada dados área, né? Ou seja, uma área exclusiva para dados. Né? Que aqui eu estou falando, né, que a área do tipo 7, área 7, 64 registros por bloco, né? Eu estou dizendo isso, que é para tentar colocar 64 registros por bloco. E aí segue o fluxo. Então, esse aqui é um ST simples, né? A gente vai olhar agora um ST um pouquinho mais complexo, né? Esse aqui deixa eu pegar aqui um ST um pouquinho mais complexo, para a gente entender. Bom, aqui, né, eu tenho um banco que eu criei aqui, a gente ficou no nosso live a partir do Banco Esportes, né? A gente sabe lá, né, já tem, eu vou nem entrar nesse contexto aqui, mas lá, através lá do DataJet, né, eu posso criar um banco. Então, eu criei aqui meu banco. Esse banco é interessante, veja o seguinte, né, que ele tem várias áreas, né? Ó, eu tenho o banco, o Before Image, né, o B1. O que é o Before Image, né? Então, esse aqui é outro ponto importante para você entender. O que é o Before Image, né? A gente tem a área, o DB, que é o esquema área. A gente tem o banco, os dados D, né? D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então esse é um importante, tá? Por que que o volume aqui começa com D1, né? Porque meu banco de dados, cada numeração dessa daqui é o quê? É uma área. Então, se eu tenho uma área 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ou seja, meu banco está particionado em 8 pedaços. 8 pedaços. E a gente vai entender o seguinte, que esse D1 é o primeiro volume desse cara aqui, mas esse volume vai crescendo. Então, por boa prática do Pro, a gente sabe que a gente trabalha em um volume de 2 GB, né? Chegou em 2 GB, a gente cria um outro volume e assim vai. Então, essa é a boa prática. André, mas por que volume de 2 GB? Você não deixa o banco crescer eternamente. Hoje, né, você poderia fazer isso, né? Porque, para quem não sabe, né, lá tem o Progress 9 aí, era um limite do banco de dados, né? Era o limite do banco de dados. Então, quando chegava em 2 GB, você era obrigatoriamente criar um novo volume. Tem um ponto importante que tem um comando, a gente vai ver, que chama Enable Large Files, né? Que é para habilitar. Na versão do Progress 9 não tinha esse Enable Large Files. Era limite do banco de dados. Se chegasse em 2 GB, seu banco de dados, ele travava, né? Então você tinha que estar sempre ali adicionando volumes novos, né? Ou já deixar em volume de folga. Então, quando eu crio um banco de dados, eu já posso fazer um dimensionamento de uso. Para os próximos 5 anos, 10 anos, eu posso 5 anos, eu vou precisar de quantos passos, né? Qual que é mais ou menos minha taxa de crescimento do banco? André, mas eu não sei a taxa de crescimento, né? Eu não sei a taxa de crescimento. Aí você tem que monitorar, né, seu banco de dados, vai entender isso, para entender sua taxa de crescimento e para com isso evoluir. Então, mas vamos direto ao ponto aqui. Então eu tenho várias áreas. E eu estava falando aqui do arquivo Before Image. O que é o Before Image? É um arquivo de transação. Gente, isso aqui é importantíssimo, né? É o arquivo de transação. O Before Image é o arquivo, né, chama B1, é o arquivo que todo o contexto de transação ele grava aqui. Então, esse arquivo, dependendo da transação, ele pode ficar gigante. Até quem nunca passou por isso, antigamente, quando não tinha o Enable Log Files, até no Progress 10 com o Enable Log Files, ele não aplicava o Enable Log Files no After Image. Aí o usuário começava a crescer, 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 crescer o banco. É uma transação gigante. Quando chegava ali nos 2 GB, o que acontecia com o banco? O banco caía. O banco caía e você normalmente, o BI ficava truncado. Já tive caso o cara perdeu o banco de dados, tá? Aí você tem que fazer um truncate com force e tudo mais. Então, esse aqui é o arquivo de transação. Então, esse aqui ele cresce de acordo que você vai gerando transação. Então, um usuário está fazendo lá um assign em 1 milhão de registros, né? Fazendo update. Então, esse assign, esse update, ele vai gerar uma transação. Na hora que acaba, ele libera aquele espaço reutilizável. Então, ele vai entender também que esse API precisa ser truncado, ele precisa ser monitorado. Então, muito bem, né? Nosso arquivo B1. E eu tenho aqui, não tenho aqui pronto, mas a gente vai ver que tem também o A1, né? O After Image. O que é o After Image? Né? O After Image é um processo, ele não é obrigatório, mas é a forma que você cria, quando você cria um After Image, né? O arquivo A1, você cria um backup adicional do seu banco de dados. Aí tem uma forma de armazenagem, né? Você cria o After Image, e depois também ele vai copiando esses After Images, né? Pequenos blocos, para um disco separado. Né? É claro, o After Image é um backup, você coloca no disco separado, porque se der pau no seu banco de dados, você não perde. Mas por que eu uso o After Image? O After Image funciona assim, pessoal. Eu tenho, né, um banco de dados, do backup de ontem à noite, né? E aí eu tenho um After Image que começou ontem e ele vai crescendo, ele vai criando pequenos pedaços, né? Então você consegue pegar aquele pedaço através ali da trilha, do horário, e ele faz um restore do banco de dados incremental. Então você consegue pegar um banco de dados, por exemplo, de uma semana, você perdeu, e se você tiver os After Images de todo esse tempo, você consegue voltar esses arquivos, né, esse arquivo, usando um comando RF util, né, a gente vai entender que tem alguns comandos básicos aqui no banco de dados, você consegue voltar e consegue, através desse processo, restaurar seu banco. Então, é uma segurança a mais. Né? Quem usa o Replication, né, o Replication é uma
é uma ferramenta da TOTS, da Progress, e você põe aí o banco de dados em um servidor e ele replica, né, o seu banco de dados praticamente quase em real time. O que ele faz, na verdade? Ele usa o After Image, né? Ele vai criando ali cópia do After Image e vai copiando o After Image para outro servidor, em tempo real. Então, o After Image, né, a TOTS chamou de Replication, ele usa o conteúdo do After Image. O After Image, vamos falar, é um before, né? O que ele faz? Né? O B1 é before, é um after. O que ele faz? Você gravou, ele concluiu a transação, ele grava no arquivo A1. Então a gente vai ver também que a gente pode ter vários arquivos A1, esse arquivo ele cresce, e você pode fazer o dump desses arquivos, copiar esses arquivos, e pode reutilizar esses arquivos também. Então tem uma série de contextos importantes do After Image. Bom, e aí, né, vamos entender aqui um pouquinho, né, desse processo aqui. Então, nós temos um banco de dados aqui com N volumes, né, e esse volume, né, ele vai crescendo, né, ele pode crescer. Então, o que eu estou dizendo para você? A gente tem um contexto muito importante, porque o banco de dados, né, dentro do arquivo DB, o que ele guarda? Ele guarda a estrutura do meu banco de dados, que é controlada e monitorada por meu arquivo ST, né, meu arquivo ST. Então, ó que interessante aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui, o que eu fiz aqui? Eu criei um banco de dados, né? Aqui eu tenho esse que é padrão, vou ter sempre, né? Eu tenho aqui, ó, o meu before image, né? Se eu quisesse começar aqui com after image, né? Eu poderia ter aqui o meu after image, né? E colocar aqui meu arquivo, né? Meu volume. Posso colocar meu volume aqui também. Se eu quisesse começar com after image, né? Eu vou criar um banco. Então, poderia colocar aqui, só que aqui é A1, né? Ou A2, A3, eu posso criar meu volume. E aqui vamos entender um pouquinho, né?